Você chega em casa no fim do dia, para diante da porta, a chave está na sua mão, a mochila pesa no ombro, o corpo está ali, mas alguma coisa dentro de você ficou para trás. Você não está chorando, não está em crise, não está vivendo uma tragédia visível, você só não tem força para girar a chave, porque sabe que do outro lado da porta a vida continua pedindo. Mais perguntas, mais mensagens, mais decisões pequenas, mais uma rodada de presença que você não sabe de onde tirar. E essa cena machuca porque parece simples. Ninguém vê uma pessoa parada diante de uma porta e pensa, essa pessoa está no limite, mas talvez naquele momento entrar em casa pareça atravessar uma montanha. Mas aí você entra, larga as coisas em qualquer lugar, vai até o sofá, pega o celular e começa a rolar a tela sem procurar nada, porque deslizar o dedo exige menos do que sentir. As pessoas chamam isso de preguiça, de falta de disciplina, de acomodação, mas hoje eu quero quebrar esse rótulo. Você não está sem vontade porque não se importa. Talvez você esteja sem vontade porque passou tempo demais se importando com tudo, menos com o que estava acontecendo dentro de você. O problema não é que você não quer viver, é que você está funcionando sem estar vivendo. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de não fazer nada, o que fazer quando a sua bateria emocional simplesmente zera. Existe uma vergonha silenciosa em perder a vontade de tudo, porque ninguém sabe exatamente onde dói. Quando alguém quebra uma perna, as pessoas entendem. Quando alguém está com febre, as pessoas respeitam. Mas quando alguém perde a força de responder uma mensagem, tomar banho, organizar a casa, começar uma tarefa simples, parece que falta caráter. E talvez seja isso que mais machuca. Você não está apenas cansado, você está se estranhando. Olha para as coisas que antes faziam sentido e pensa, por que isso não me move mais? Olha para as pessoas que você ama e pensa, por que até conversar parece esforço? Olha para a própria rotina e sente como se tudo tivesse virado peso. Não é que você queira abandonar a vida, é que a vida do jeito que está exigindo uma versão sua que não tem mais carga. A cabeça sabe o que precisa ser feito, mas o corpo parece travado. A mente diz levanta, mas alguma coisa responde, eu não consigo. Esse cabo de guerra vira culpa. Você começa a se acusar. Eu deveria ser mais forte, eu já fui mais produtivo, eu tenho motivos para agradecer. Só que culpa não carrega ninguém. Culpa só coloca peso em quem já está sem força. A vontade de não fazer nada aparece em cenas pequenas. Você escuta alguém chamar seu nome e sente irritação antes mesmo de responder. Não porque você não ama quem te pede, mas porque qualquer pedido parece mais uma retirada de um reservatório vazio. Você abre um e-mail e fecha, abre a conversa e não responde, olha para a louça, para a roupa, para o projeto, para a agenda e tudo parece grande demais. Então você foge para a tela. Vídeos curtos, comentários, notícias inúteis, foto de pessoas que você nem conhece, não porque aquilo te faz bem, mas porque a tela não pede alma, ela não pede decisão, ela não pede conversa difícil, não pede coragem, ela só oferece anestesia, e a anestesia não cura, só adia o encontro com a dor. E aqui está o ponto que muda tudo. A primeira coisa que morre no esgotamento não é a produtividade, é o desejo. Você deixa de querer, não porque virou frio, mas porque querer também exige energia. Querer exige esperança, imaginação. Exige acreditar que vale a pena se envolver. E quando alguém passa tempo demais apenas aguentando, a alma começa a economizar até a esperança. Agora a gente precisa nomear a raiz disso. O problema não é só falta de energia, é energia drenada por aplicativos invisíveis. Pense no seu celular. Quando muitos aplicativos ficam abertos em segundo plano, a bateria acaba mesmo com a tela apagada. Por fora parece que nada está acontecendo, mas por dentro o sistema está sendo consumido. E com você acontece algo parecido. Conversas difíceis que você adiou continuam rodando dentro de você. Limites que você não colocou continuam cobrando preço. Ressentimentos guardados continuam ocupando espaço. Medo de decepcionar pessoas continua puxando energia. Compromissos assumidos por culpa continuam abertos. Preocupações com o futuro continuam funcionando de madrugada, mesmo quando a casa está em silêncio. Você chama isso de cansaço, mas muitas vezes é vazamento. A sua vontade não desapareceu do nada, ela foi sendo drenada por tudo aquilo que você aceitou carregar sem admitir o custo. E aqui entra uma frase dura, mas necessária. Talvez você não tenha perdido a vontade de viver, talvez você tenha perdido a permissão de existir sem ser útil,
porque você virou resposta, virou suporte, virou solução, virou presença disponível, virou a pessoa que aguenta, que entende, que resolve, que segura e que entrega. Mas onde você existe sem precisar performar função? Onde você pode estar sem produzir, sem responder, sem agradar, sem sustentar a imagem de forte? A sabedoria eterna orienta a guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é enfeite espiritual, é sobrevivência emocional. Guardar o coração não é se tornar frio, é proteger a fonte, porque se qualquer pessoa entra, qualquer urgência manda, qualquer culpa governa, qualquer cobrança define seu dia, então o centro da sua vida deixa de ser guardado. Ela vira corredor público. Todo mundo passa, todo mundo pede algo e você fica sem casa dentro de si. Por isso, talvez você não precise de mais motivação. Talvez precise fechar o que está rodando em segundo plano. Motivação em uma vida vazando é como carregar o celular por 5 minutos e abrir todos os aplicativos de novo. Funciona pouco, dura pouco e depois você se culpa por descarregar outra vez. Agora, se isso que estou falando está colocando palavras em algo que você não conseguir explicar, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente não fala sobre parecer forte, a gente fala sobre voltar a existir por dentro. Agora vamos aos passos, mas antes derrube uma mentira. O senso comum diz: quando faltar vontade, faça sem vontade. Mas isso serve para dias comuns, serve para aquela resistência normal antes de começar. Mas quando a bateria emocional zera, empurrar mais pode virar violência contra si mesmo. Você não precisa esperar a vontade perfeita voltar, mas também não precisa se tratar como inimigo. O caminho não é se esmagar, é voltar. Por isso, feche os aplicativos invisíveis. Nas próximas 24 horas, escolha uma coisa que continua drenando você e interrompa. Não escolha 10, escolha uma. Pode ser uma mensagem fora de hora que você sempre responde, um favor que você aceitou sem ter condições, uma conversa que você permite, mas que sempre termina com você menor, um compromisso que você mantém só para não decepcionar alguém, ou uma cobrança que nem é sua, mas você adotou como se fosse. A ação precisa ser pequena e concreta. Diga: hoje eu não consigo, eu não vou responder agora. Não explique demais, porque quem está sem energia não precisa transformar limite em audiência pública. Quando você fecha um aplicativo invisível, talvez a vida não fique leve por fora, mas para de piorar. E às vezes a primeira vitória não é melhorar, é parar de sangrar. Agora você também precisa entrar no modo essencial. Quando a bateria está no vermelho, você não pode medir o dia pelo ideal, precisa medir pelo vital. O que precisa acontecer hoje para a vida não desabar? Comer algo decente, cumprir o essencial no trabalho, responder apenas o necessário? Por alguns dias você precisa ter coragem de ser simples, não mediano por relaxo, simples por estratégia. O perfeccionismo vai dizer que isso é pouco. A culpa vai dizer que você está ficando para trás, mas uma vida em recuperação não pode ser administrada como se estivesse em alta performance. Pessoas saudáveis sabem reduzir marcha. A louça pode esperar. Uma mensagem não urgente pode esperar. Uma opinião alheia pode esperar. A sua recuperação não pode esperar para sempre. O último passo aqui é procure uma tomada real. A tela anestesia, mas não recarrega. O excesso de sono pode apagar você, mas nem sempre restaura. Comida, compras, séries, redes sociais, tudo isso pode aliviar por alguns minutos. Mas a tomada real é aquilo que te devolve presença. Comece pelo corpo, abra a janela, tome um banho sem pressa, caminhe 10 minutos sem transformar isso em treino. A tomada real também pode ser uma presença segura, uma pessoa, não para despejar tudo, não para receber sermão, apenas para não atravessar isso sozinho. Mande uma mensagem simples para essa pessoa: eu não estou bem, preciso da sua companhia. Presença segura não exige espetáculo da sua dor, não te apressa, não chama sua exaustão de fraqueza, ela fica perto sem invadir. Algumas dores diminuem quando deixam de ser carregadas sozinhas. Perceba a rota, você fecha o que drena, reduza o essencial e procura uma tomada real, uma presença segura. Isso não é fórmula mágica, é retorno, porque a vontade não costuma voltar como explosão, ela volta como um sinal fraco. Uma resposta enviada, uma conversa honesta, um dia que não foi perfeito, mas também não te destruiu. E isso importa, porque quem está voltando para a vida não precisa começar correndo, precisa começar sem se abandonar de novo.
Agora lembra de você parado diante da porta, com a chave na mão, o corpo presente, mas a alma longe? Talvez aquela porta não fosse apenas a entrada da sua casa, talvez fosse o retrato da sua vida. Você está perto, mas sem força para atravessar. Só que você não foi criado para viver do lado de fora de si mesmo e também não foi criado para funcionar como ferramenta o tempo todo. A vida espera do outro lado, mas você não precisa voltar para ela como quem volta para uma guerra. Você pode voltar fechando o que drena, protegendo o que ainda resta, guardando o coração e recuperando a presença. Agora, se este vídeo destravou algo em você, compartilhe com alguém que se acusa de preguiça quando na verdade está apagado por dentro. E guarde isso. A vontade de não fazer nada não é o fim da sua vida. Pode ser o pedido mais honesto da sua alma dizendo: pare de me usar sem me carregar.